querido André. E o Giovanni vai fazer uma música para nós. Essa música é dedicada à Fundação da Casa do Cinza. E junto com essa homenagem ao Odilon Fernandes e Lilith Chaves, nesta música também quero homenagear o nosso querido Luiz. E durante todos esses anos colaborou conosco dentro dessa casa e agora, há pouco tempo, no mês próximo de novembro, vai completar 2 anos da sua travessia para o plano espiritual. Então vamos passar a nossos irmãos a essa homenagem. Senhor, desde o nosso Deus, em mim,
Por isso nós saudamos o divino amigo, o sublime mestre de Cafarnaum, que ele neste momento em que nós aqui estamos reunidos, contando com a presença de inumeráveis trabalhadores desta seara e uma infinidade talvez de espíritos que aqui são trazidos para nos ouvir, é que nós vamos dar início à nossa reunião. É uma reunião festiva, porque principalmente para mim, temos aqui diversos aniversários. Nós temos do nosso patrono da casa, do Dom Vício Fernandes, o nosso querido Sr. Cisa, que é de seu desencarne. Nós temos a homenagem ao seu filho Dom Fernandes, que é o fundador dessa sementeira de luz, que graças a Deus é aqui que nós aprendemos a amar, a perdoar e prosseguir no caminho do bem. Caso contrário, não temos como encontrar Jesus. Nós saudamos outro aniversariante do mês, o nosso queridíssimo Adolfo Bezerra de Menezes, que será seu aniversário no próximo dia 29. Já estamos com nossos corações gratos pela presença de todos vocês. E neste momento, nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Márcio, que vai fazer uma pequena leitura do Evangelho e passar a palavra ao palestrante da noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador, as instruções dos Espíritos, o advento do Espiritismo, no item 7, uma mensagem de Espírito de Verdade, Bordeaux, no ano de 1861. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a luz, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-los. Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que o futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Quando nós convidamos o Alexandre Saad, eu gostaria que ele viesse fazer a sua música para em seguida a palestra. Não é assim? Sim. É o neto do Douro de Lobão, nós vamos deixar, né? Chamá-lo. Você vai me acompanhando. É preciso crer na força do amor e deixar de ser na terra infeliz. Caminhar no mundo aliviado, os que sofrem sem compreender a luz. Ajudar a humanidade a entender o que é de lei, a ser viver morrer
Clareia, já é hora de acordar. Clareia o teu peito e deixa a luz te envolver. Clareia, esta luz é para você. É necessário praticar o bem, sem se importar onde ou a quem. Levar mais esperança ao seu irmão. Sem caridade não há salvação. Seguir com humildade o que a boa nova diz. Todo mundo ama. É o que a nova falou. É importante saber. Amar e perdoar para ser feliz. Clareia o teu coração, deixa a luz entrar. Clareia, já é hora de acordar. Clareia o teu peito, deixa a luz te envolver. Clareia. Doutor Odilon é um poeta. Quem conviveu com ele sabe disso, Paulinho, eu não era muito pequeno, mas eu acho que por isso que eu deixei com essa história. Mas ele é um poeta das provas, Paulino sabe disso, sabia as provas. E ele me mandou uma prova. Disse que até mais já disse que não existe isso tudo, não existe a nosso irmão João Pontes fez uma palestra fantástica falando sobre isso. Ele está gravado e depois eu vi uma entrevista no curso meu que já foi pro ar hoje, viu, Robson? Você pode assistir, lá ele fala e conta histórias, inclusive a irmã dele, Paulina, a irmã dele, Rosa, o Adolfo, seu pai, e o doutor de mandou esta provinha para que a gente entendeu isso. É preciso dar credibilidade ao bem, ao amor, porque o mal não existe. Existe apenas o bem. O mal é a ausência do bem. Simplesmente isso. Doutora de novo, verdade. Pense no bem, o mal não existe, existe apenas o bem. Pense no bem, pense no bem, o mal não existe, existe apenas o bem. Para ser feliz, ensine o seu coração. E o mal não existe, o mal é uma ilusão. A maldade aparece quando a ausência do bem. O mal não existe, existe apenas o bem. Pense no bem, pense no bem. O mal não existe, existe apenas o bem. Pense no bem, pense no bem. O mal não existe, existe apenas o bem. O bem é irmã de Jesus, de Deus criado. O mal não é irmã de Deus, o mal é a ausência do bem. Então, esse é o chiclete que deixa você na boca. A boca, chiclete na luz. Pense no bem, o mal não existe, existe apenas o bem. Pense no bem, pense no bem, o mal não existe, existe apenas o bem. Meu Deus. Meus caríssimos irmãos, sem muitas delongas agora, o nosso ambiente totalmente preparado com as músicas em leve, agradeço aos corações.
fazer uma apresentação do nosso querido irmão Carlos Luiz Neto Schmidt, Dr. Carlos Neto Schmidt, mestre em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, médico psiquiatra, membro da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e médico aposentado, no estágio da UFTM. Médico aposentado pelo Sanatório Espírito Uberaba, o qual contribuiu durante 28 anos, bacharel em Filosofia na Universidade do Sul de Santa Catarina, no Sul, e especialização em Psicoterapia Psicossomática do Instituto Sede Sapientia, e especialização em Psicoterapia Psicanalítica pela Universidade de Uberaba, Sociedade Brasileira de Psicanálise, e especialização em Formação em Saúde Mental na UniUB, Universidade de Uberaba, e também especialização em Formação em Psicoterapia Analítica na UNIP. E também, quando o sanatório, foi presidente do GEBS, Dr. Carlos, Grupo de Estudo de Curso São Paulo. E depois passamos para a Adroalva Modesto Gil. E bastante trabalho voluntário na doutrina. Quando é chamado para palestrar, na União da Mocidade, no livro musical, na Casa do Cinto, esteve sempre presente, e Jornais do Bem também. Então, um confrade, um companheiro nosso, o qual nós admiramos, gostamos muito, que vai nos abrilhantar agora com a sua palestra. E que Jesus abençoe. O tema é Jesus o eterno psicoterapeuta. Dr. Carlos, com a palavra, que Deus o abençoe. Fica à vontade, seja de casa. Olá para todos, é uma alegria imensa estarmos entre amigos e podermos falar mais um pouco sobre Jesus. Enquanto o Márcio falava, recordava o Jorge. E o Jorge tinha uma humildade muito grande, uma capacidade muito intensa, conhecimento da divindade. Ele sempre nos passava a mensagem quando as pessoas. Posso pedir, por favor? Porque nós estamos aos poucos eu vou aprender. Então, ele dizia sempre, com uma certa graciosidade: Carlinhos, é muito interessante quando as pessoas elas falam um pouco sobre o Bíblia, mas o mais interessante é nós sempre reforçarmos que tudo começa em casa. Tudo começa com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos primos, com os nossos parentes queridos, com os nossos amigos. Este é o nosso verdadeiro currículo, porque sem a presença da nossa mãe, do nosso pai, daquele tio que nos põe no colo, daquele que nos falou de Jesus pela primeira vez, dificilmente nós sobreviveríamos ao mundo atual. Não esqueça jamais disso. E eu aqui estou repetindo um pouco as palavras deste primo que tão cedo partiu para o plano espiritual. Falar de Jesus na atualidade torna-se muito fácil, porque são tantos os biógrafos que falam dele, são tantas as pessoas que vieram trazer novas lições e novas visões, são tantos os livros que por vezes falar dele torna-se muito tranquilo. No entanto, colocar o que ele ensinou em prática há uma grande diferença. Vivenciá-lo no dia a dia, ser cristão de fato, exige de nós a coragem de segui-lo. Porque, como ele dizia, a vida dele
não tinha onde deitar. Ele andava, levava a sua mensagem. Enquanto os pássaros têm ninhos e as raposas tinham tocas, ele não tinha onde deitar. Ele deitava-se em pedras. Você está disposto a me seguir? Você está disposto a passar por isso? Ele nasceu na manjedoura e não foi à toa. Ele veio nos dar uma lição maior de humildade, mas acima de tudo, de dizer que a pessoa pode nascer simples, na simplicidade maior do mundo, na manjedoura, cercado por animais, ao relento, no frio, e de repente se transformar no nosso Senhor, no nosso guia, no nosso bom pastor, naquele que mudou o mundo, que nunca é esquecido. Que palavras foram essas que ele nos disse, que nós não conseguimos apagar? Que palavras foram essas que ele nos passou, que nós não conseguimos jamais esquecer? Passam-se anos e ele continua vivo em nossos corações. Na realidade, o Mestre Jesus, na linguagem de Carl Jung, é o maior exemplo que ficou para o desenvolvimento de uma personalidade. E quando nós pensamos em Jung ia mais profundamente. Ele dizia: a manjedoura é o nascimento que precisamos para que o nosso ego desperte. Nós precisamos colocar dentro da nossa mente várias manjedouras, dentro da nossa casa psíquica, para que possamos nascer na humildade, na simplicidade, na fé, na esperança, e que o amor brote dentro de nós. É tão interessante nós pensarmos, falarmos o nome de Jung, porque estamos falando de um pesquisador, de um cientista, de um analista com profundidade, que nos convida a todos nós a olharmos para o Mestre Jesus e vermos nele aquele que pode mudar a nossa vida. Pausa para que seja. Vamos então aos poucos tentar entender um pouco mais o que Jung quis dizer. O Mestre Jesus, quando esteve entre nós e veio cumprir a sua missão, ele não pode ter e jamais terá o reducionismo sobre a sua fala, sobre a sua pessoa. Nós sabemos que ele é o governador do planeta Terra, é um espírito iluminado, ou o nosso Senhor, ou o nosso Mestre, tamanha a sua grandiosidade. Nós temos a certeza que ele tinha uma profundidade de conhecimento que nós não almejamos ainda entender. O seu olhar era profundo, porque ele enxergava a profundidade do ser. Ele não via apenas o superficial, a aparência, a roupa bonita ou a veste. Ele olhava a alma. E ao perceber a alma, ele indagava, ele fazia uma pergunta, ele levantava um questionamento, ele trazia a pessoa a refletir sobre si. Não apenas com perguntas simples, mas olhando diretamente, ele perguntava para a pessoa o que ela pretendia, o que ela desejava, o que ela procurava. Dizem os apóstolos que diante dele as pessoas faziam uma volta interior, elas olhavam para dentro de si e não conseguiam mentir.
nenhuma sombra interna sobrevivia, porque ele era a luz absoluta. Ora, todos nós sabemos a história que se encontra nos anais dos livros que estudam o psicoterapeuta da alma. Quando ele se encontrava caminhando, ficou sabendo que existia ali um paralítico que há 38 anos esperava para cair dentro de um tanque de água que de tempo em tempo, quando o anjo passava, fervilhava a água e o primeiro que caísse dentro desta água era curado. Era como se fosse o tanque da casa de misericórdia. Jesus foi até este paralítico e perguntou se ele queria ser curado. Quer ser curado? O que você procura em Jesus? O que você quer em Jesus? O que você deseja de Jesus? O que você espera de Jesus? Jesus vai até ele. Quer ser curado? E ele simplesmente começa a justificar. Ele começa a falar: olha, eu fico aqui, mas na hora que a água se eleva, eu não consigo entrar, porque sempre tem um que pula na minha frente. É um tumulto danado. Ele poderia te dizer: sim, eu quero, eu desejo. Mas simplesmente ele começa a justificar. Ele começa a criar desculpas, porque naquele momento algo dentro dele estava pesando. O mestre olha profundamente e diz: pega a sua maca, ande. E ele assim o faz, curado. Conta o evangelista que ele foi indagado: quem foi que te curou num sábado? E ele: não, eu não lembro, tinha muita gente, era um tumulto danado, empurra-empurra, eu sei que ele me curou. Passou-se um período e ele encontra com Jesus, que olha para ele e diz: olha, toma cuidado para você não errar de novo, porque algo pior pode te acontecer. O adverte. E a primeira coisa que ele faz é procurar o sumo sacerdote e falar: foi Jesus que me curou. Olha que lição nós temos diante da terapia. O que nós queremos de fato? Nós procuramos a casa espírita, nós procuramos Jesus, nós procuramos o autoconhecimento para nos melhorar, para nos reformar, ou nós ainda estamos naquela posição de quem sempre arruma uma desculpa, de quem sempre fala algo para não sentir a sua consciência pesada? É uma questão simples. Muitos de nós estamos no nível de querer realmente a melhora, nos aliviar, mas muitos ainda não encontraram essa coragem de olhar para dentro de si, porque é preciso coragem para olhar dentro de si, é preciso muita força para se enxergar, para ver as mazelas que existem e acender uma luminária no nosso interior para se descobrir. Jesus faz esse convite para nós. Quando Ele nos convoca: o que queres? Nós vamos dizer: eu quero melhorar, eu quero meu autoconhecimento, eu quero me sentir bem, eu quero evoluir, eu quero aprimorar. Ou nós vamos cair na rede de vitimização, de colocarmos a culpa no outro, de falarmos que o outro é culpado, que o problema é o outro.
lá não me trataram bem, não entenderam o que eu queria falar. É tão interessante a gente pensar nesse sentido, porque nós podemos ler o Evangelho e, em vez de projetarmos para fora as perguntas, nós interiorizarmos dentro de nós e perguntarmos o que esta mensagem está promovendo no meu interior. O que esta mensagem quer que eu melhore? O que essa mensagem me traz? Eu tenho a fé suficiente para querer melhorar? A terapia de Jesus é um convite à reforma íntima, à implantação do reino dos céus no nosso coração. Ela nos dá a oportunidade de aliviarmos a nossa alma. Porque se você está sobrecarregado, cansado, dilacerado, tenha certeza que é nele que nós vamos alcançar um aprendizado muito maior que podemos imaginar. Mas basta para isso seguir os seus passos. Muitas pessoas eram convidadas a seguir os passos dele, mas tinham um senão. Todos nós, quando entramos num processo de aprimoramento, temos senões da nossa mudança. Mudar não é fácil, gente. Não é tão simples assim querer mudar, querer transformar. Não é tão simples eu querer, de repente, achar que eu vou virar uma pessoa digna simplesmente por ler uma mensagem. É um esforço contínuo, diário. É um aprendizado. Até para fazer a caridade existe disciplina. A pessoa quer fazer sopa, ela tem que aprender a pedir, a ir nos lugares, a recolher os alimentos, a conviver com o outro. Ela tem que ter paciência para chamar alguém que saiba fazer a sopa. Ela precisa estar ali para servir a sopa, aguentar as reclamações dos outros que acham que foi mal atendido, que não ganharam sopa suficiente, e tem que ter a disciplina para na próxima semana ou no próximo mês estar lá de novo. Quando Jesus convidava as pessoas, muitos criaram desculpas, porque o autoconhecimento às vezes é pesado. O jovem rico, quando chegou, morrendo de vontade, desejando, querendo seguir Jesus, talvez apenas pelo impulso do momento, Jesus respira feliz da vida e diz: olha, tranquilo, você vende todos os seus bens, dá aos pobres e segue, porque o meu reino dos céus não precisa de nada disso. Ele simplesmente, opa, não vou pagar. Não quero. Fica reticente e ele sai reclamando. Até que ponto nós estamos dispostos a olhar para dentro de nós e fazer essa transformação? Que ela é muito intensa, ela é muito profunda. E não vai aqui cobrança nenhuma, porque é gradativa a maturidade de cada um. A maturidade e a capacidade de aprimoramento, ela vai evoluindo aos poucos. Ela não para. Engana-se quem pensa que ela para na adolescência, que ela para não. Até os 90 anos, enquanto você está vivo, você tem chance de demonstrar a flexibilidade do aprendizado. Nós podemos nos tornar cada vez mais flexíveis para aprender, estar disposto a aprender algo, a mudar de alguma forma, a correr atrás daqueles que machucamos. É Jesus nos convidando. Ele pode nos convidar em todas as horas da nossa vida. Quando ele tinha a idade de 12 anos, ele já discutia com os entendidos.
nós não pegamos na evangelização que nos trazem uma ideia única. E quantas vezes uma pessoa amadurecida também, ela não abre o seu olhar e diz: eu não tinha pensado assim, eu não tinha refletido dessa forma. O que nós não podemos diante de Jesus é paralisarmos a nossa evolução, é nos fecharmos, é dizermos que não mudamos jamais. Não podemos entrar no risco das certezas que nos comprometem, aquelas certezas que às vezes nós parecemos ter razão, raciocinando: eu nunca erro, isto está certo, a pergunta correta é essa. Respira fundo. Lembra de Sócrates, que ouvia as crianças. Talvez o que ela fala tenha um pouco de razão. Dê ouvido ao outro, converse, dialogue, tente aprender. Se Jesus, que era Jesus, fez e desenvolveu, ensinou para nós a habilidade de ser flexível, por que nós não vamos ser? Ele era todo amor. Diante da mulher cananita, de Cananeia, que era uma região onde era politeísta, teoricamente não acreditavam em um único Deus, mas ela, na crise, ela corre, fica sabendo de Jesus e vai até ele, e diante da crise, e infelizmente é na crise que às vezes nós corremos atrás da ajuda, é na crise que nós pedimos apoio, é na crise que nós pedimos socorro, é na crise que nós queremos que alguém nos ampare. Ela, tendo a sua filha endemoniada, corre até Jesus. E ele, cercado, atarefado naquele momento, ele diz: não, mas não adianta, você não acredita, vocês lá não acreditam. Por que eu vou jogar pão dos meus filhos de Israel para os cães? Mas ela insiste, ela continua, a fé dela é forte, ela fica ali do lado, correndo atrás, ela diz: mas Senhor, Senhor, até os cães podem comer as migalhas de seus lombos. Mulher, grande é tua fé, e a sua filha está curada. Olha que interessante essa passagem, porque nós tivemos alguém lá atrás que falou: querem ser curado? A pessoa: olha, mas eles não deixam eu chegar lá, eles não me ajudam, eu sempre tenho alguém que me impede. E temos de outro lado uma pessoa que, jogada no fundo do poço da filosofia da época, desenvolve a fé e olha para ele e diz: eu creio em ti, eu aceito a ti, eu sei que tu podes. Nós, em alguns momentos, oramos para Jesus. Eu tenho certeza que todos nós oramos. Oração é o momento que o nosso pensamento se eleva ao alto e leva aquela mensagem ao plano maior, de agradecimento, de louvor, ou às vezes até de petição. Na atualidade da terra, a gente mais pede do que faz o resto. Mas a grande questão é saber se depois que a gente faz a oração, a gente se acalma, respira fundo, entra talvez num processo de meditação e escuta a voz de Deus em nossos corações. Porque quando você vai entrar num processo de autoconhecimento ou num processo de terapia, você tem que começar a te escutar também. Muitas das vezes nós só falamos, nós só jogamos para fora, não paramos
conversar, mas chega uma hora que você tem que escutar o que você está falando e ver se aquilo que você está falando, você também está sentindo, e se aquilo que você está sentindo está coerente com o que você está fazendo. A vantagem de Jesus é que ele vivia o que ele falava. Ele falava, mas vivia, exemplificava, ele era aquilo. Ele era aquilo. Aonde ele ia, ele levava com ele o todo, a totalidade. Por isso que ele é um psicoterapeuta que vê o total. É a própria pessoa dele que chega, que olha, que conversa, que estende a mão, que alivia. Ele não tem apenas a sabedoria intelectual, ele tem a presença de quem já se resolveu, de quem já se conhece. É tão interessante isso. Dentro dele já não tinha mais sombra, tudo estava resolvido. Dentro de nós ainda há muita coisa a ser resolvida, a ser elaborada, coisas que às vezes nós não conhecemos e que quando alguém nos fala, provoca em nós uma reação emocional intensa. Muitas das vezes, quando alguém nos fala algo que nós estamos acobertando, escamoteando, que está escondido dentro de nós, aquilo nos assusta. É o que o Mestre Jesus às vezes fazia. Quando ele falava com as pessoas: mas você está mesmo disposto a me seguir? Senhor, eu tenho que enterrar o meu pai e minha mãe. Não, calma. Deixa, tem quem o faz. Até os mortos vão enterrar os seus mortos. Vamos seguir eu. Essa pessoa estava no apego, presa, porque Jesus sabia que ela não queria. Muita gente fala: eu quero melhorar, da boca para fora. Muita gente diz: eu vou me transformar, da boca para fora, porque não tem sequer coragem de se olhar. Jesus, então, na psicoterapia profunda, ele vai aos poucos nos educando. Impossível não ler o Evangelho de Cristo com o coração e não se modificar. Impossível. Impossível não estudar a vida de Cristo e não se sensibilizar. Se nós lermos com carinho, em vez de pensarmos no outro, olharmos para nós, transferindo a pergunta que fazemos para fora, para dentro, nós vamos nos libertar de muitas mazelas. Pensem nisso. Nós falamos muito em Judas, em Pedro, no exército romano. Judas o traiu, Paulo nele. Pedro negou, imagina. O exército romano crucificou. Ótimo, que coisa. Esse povo não presta. Tudo bem. Nós vamos inverter a pergunta para dentro do nosso íntimo. Quando ele me convida a fazer amor e eu não faço, eu estou traindo. Quando ele me pede para perdoar várias vezes e eu não perdoo, será que eu estou negando? E quando alguém suplicando me estende a mão pedindo um prato de comida e não como, será que eu não estou matando o Cristo que existe dentro de mim? Nós passamos como terapeutas a inverter as perguntas. Porque se você não se conhece, você vai evoluir muito pouco. Se conhecer é olhar para si. E nada melhor do que olhar para si com um terapeuta como Jesus. Que ele é doce, é meigo, é suave, é bondoso, mas não é bobo, não é falso, não é conivente, não é ambíguo,
é autêntico. Ele está do seu lado, caminha com você, mostra o caminho e diz: vamos juntos, siga, você é capaz, porque ele era assertivo. Olha que interessante, ao mesmo tempo que ele fazia a pergunta, que indagava, que mexia com o nosso brilho interior, ele também nos incentivava a caminhar. Mude esse seu semblante, disse ele. Arrependa-te, disse ele. Batei, e a porta nos abrirá. Procurai, e você vai achar. São palavras afirmativas de quem incentiva a gente a caminhar para frente, a não desanimar, a usar da nossa vontade, pois sem a nossa vontade nós não somos nada. Vontade que existe dentro de você, vontade que está dentro da sua consciência, vontade que faz parte daquilo que a providência divina colocou no cerne do nosso ser. Mas é interessante, Jesus vai aprofundando como terapeuta. É muito comum, quando nós estamos iniciando a caminhada espiritual, muitas das vezes nós começarmos a querer olhar para quem está em volta de nós. É natural, faz parte, né? Esse erro aqui eu não faço não. Aquilo ali só ele que faz. Nossa, coitado daquele, ó, vai ter que encarnar umas 400 vezes. Muitas das vezes nós caímos nesse vício, sem querer. Jesus chega e diz para nós: para de olhar o cisco no olho do outro, olhe para a sua trave, limpe os seus olhos da sua trave, descubra quem você é, porque assim você vai enxergar melhor o outro e vai poder ajudá-lo mais. Existe uma passagem mais criativa do que essa para nos ensinar a olharmos para dentro de nós? Não é atual, não é vibrante, é a reforma íntima. Olhe para dentro. Nós talvez sejamos craques. Tem gente que chega assim, já conta, já olha o piso da casa, nossa, olha o telhado, nossa, que maravilha, olha a roupa do colega, o sapato. Nós somos craques. Nós precisamos aprender a ficarmos craques ao olharmos para dentro de nós. Por que eu senti isso? Por que a fala daquela pessoa me incomodou? Por que eu fiquei irritado com ela? Por que surgiu essa emoção? Da onde que essa emoção veio? Por que ela apareceu? Da onde que foi que eu me permiti, de repente, ficar tão nervoso e explodir? E quando você explode, mesmo Jesus disse: olha, se você ficou com alguém, aproveita enquanto está aqui, vai lá, faz a paz com ele. Você não tem que pedir a paz para mim, para Deus. Não, vá até a pessoa, estenda a mão até a pessoa, peça a paz para ele, volte a conversar, se entenda. São ações práticas do dia a dia, ações que nos ensinam a gente a se conhecer. Quando você passa por um processo de autoconhecimento, você começa a olhar para você e muitas das vezes a gente quer sair correndo. Ou se não, inventar uma desculpa. Ou se não, apontar o dedo para alguém. Ou se não, falar que não dá conta. Ou se não, fingir humildade. Eu perto dele eu não sou ninguém. Eu perto dele eu nada sou. Vocês já notaram que perto de Jesus muitos falavam isso? É tipo assim: mestre, não me aperta muito não, dá um sossego, não fica mostrando muito os meus defeitos não,
Senhor, manda só. Se isso é falado de verdade, é uma coisa maravilhosa. Mas se você fala simplesmente para não te olhar, é algo que você está piorando a sua existência. É por isso que a doutrina espírita, ela movimenta dentro dos nossos corações uma libertação da alma, porque ela fala ao nosso mundo mental interno para que realizemos a reforma íntima e, quiçá, essa reforma íntima, ao ser realizada, abrir em nossos corações cada vez mais o desejo de servir a Jesus. Quem sabe um dia, nessa existência, por que não? Vamos falar, eu sou um reflexo de Deus, porque o amor é o reflexo de Deus na criatura. Eu estou aprendendo a amar, eu estou dando o meu melhor, e se caio, eu levanto, e se caio, eu continuo andando. Uma coisa interessante. Vocês pararam para pensar na prece da casa do Senhor, do termo humilde e humildade. Pensem na profundidade dessas palavras. Emmanuel, ele fala 3 capítulos seguidos, nos convocando a pensar. O primeiro, o dever, depois a culpa, depois a humildade. No livro Pensamento, na hora que o irmão cantava, ele acordou. O dever, quando bem seguido, é a voz da nossa consciência mostrando aquilo que existe para que possamos caminhar iluminados. O dever nos liberta, nos fortalece. O dever nos traz para dentro de nós a certeza de um caminho reto. Nem sempre conseguimos fazer. Muitas das vezes nos desviamos, o mundo às vezes é mais pesado, por vezes nos enganamos, nos iludimos, a ilusão ainda campeia no mundo. E quando não cumprimos com este dever, que é o da nossa consciência maior, que é a voz de Deus em nosso coração, passado um tempo da nossa evolução, vem a culpa. A culpa que nos sufoca, que nos aperta, que muda o padrão vibratório em torno de nós, que nos faz entrar em sintonia com energias negativas, que dilacera nossa alma, que começa a gerar em nós doenças. Aquele que tem remorso, culpa, ele às vezes sente dentro de si uma ferida tão grande, tão insuportável, que faz ele entrar em processos depressivos, neuróticos de repetição. Surge então a bênção da humildade. A humildade é o reconhecimento que você tem de pequeneza diante do cosmos, diante de Deus. E você ajoelha, e naquele momento, onde você é tocado pela sua pequeneza, você retroalimenta a energia e diz: eu preciso de outra oportunidade, eu reconheço que preciso voltar para o caminho, eu tenho que voltar àquele caminho que Deus me ensinou, aquele caminho que me alimentava. E essa humildade, ela começa a nos limpar internamente. Se não a temos, a energia fica perversa dentro de nós. Ela nos machuca, ela nos dilacera. Muitas das vezes surgindo doenças, as mais graves possíveis no campo da psicossomática. 3 palavrinhas para nós lembrarmos então que o Mestre Jesus cita alguns evangelistas, estava descendo do morro. E interessante, quando ele olha
estava ali um portador de câncer, lepra naquele tempo, que veio em sua direção. O Mestre Jesus não foge como nós fugimos do Covid. O Mestre Jesus não corre, não se assusta, ele simplesmente espera. Todos ficam com olhares abertos, porque era proibido. Um portador de Hansen, me perdoe, leproso, a fala antiga, está andando por ali, mas ele vem, ele simplesmente se ajoelha, se agacha, se humilha e reconhecendo todos os seus problemas e sua miséria humana, ele olha para Cristo e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele nem espera Jesus perguntar: quer? Não, se tu quiseres, tu podes me limpar. Eu não quero que tu me curas, eu quero que tu me limpas, porque eu sei dos meus erros, eu sei das minhas mazelas, eu sei dos problemas que estão acorrentando a minha alma. É importante. O princípio básico de adquirirmos nossa cura é nos reconhecer, é olharmos para nós e perguntarmos: onde eu errei? O que eu posso fazer? É não agirmos impulsivamente, achamos que somos donos da verdade, que vamos dar conta de tudo. É refletirmos, olharmos para nós: o que eu posso fazer para ajudar o outro? O que eu posso fazer para não piorar aquela pessoa? O que eu posso fazer para que aquela pessoa se sinta melhor? O que eu posso fazer para que ela saia daqui melhor do que entrou? E aí nós vemos esse sentido. Jesus olha para ele: eu quero, fica. E ele é limpo para seguir a sua vida, limpo para continuar sua estrada, limpo para tentar olhar para dentro de si e errar menos, acertar mais. Porque não vamos pensar que nós vamos acertar sempre. Não vamos pensar que somos espíritos iluminados. Nós somos seres humanos. Nós temos dificuldades com os nossos pais, com a nossa mãe. Nós temos dificuldades de ligar com aquelas pessoas que às vezes estão com Alzheimer. Quem tem uma pessoa com Alzheimer sabe às vezes dá vontade de engolir ela de volta. É muito amor para dar, mas de vez em quando a vontade de pôr ela de volta para os bons e engolir. É uma ambivalência incrível. E as questões de relacionamento, que são tão profundas na alma, quem de nós é capaz de atirar alguma pedra nesse mundo atual? Talvez tenha um ou dois, mas nem o Chico otimista. O Chico, para nós, talvez seja aquilo que mais perto de Jesus que a gente consiga ver ou visualizar ou visualizar. Eu estava vindo aqui para hoje, eu estava falando com o Marcos, e de repente eu peguei um caminho, caí de frente de uma escola. Lá naquela escola tinha uns 500 carros. Eu falei: meu Deus, vou chegar às 7 horas da noite. E eu pensei: vou ligar um GPS para abrir um caminho mais curto. Um GPS que me ajuda para eu pegar o caminho, sair daqui e chegar lá rapidamente. Em 3 minutos eu estava aqui. E eu cheguei aqui e pensei: eu preciso de um GPS para aliviar meu coração, para facilitar o caminho do meu coração. Mas logo em seguida eu lembrei que o nosso GPS chama-se Boa Nova, Evangelho de Jesus Cristo. O nosso GPS é esse. Ele vem até nós para nos dar continuidade no caminho que temos que seguir. Porque certamente não somos melhor do que ninguém. Nós estamos aqui na terra para sairmos um pouco melhor do que entramos.
A nossa mente é turbulenta, ela não para, ela pula, ela pergunta. Nesse momento que eu estou falando, quantos pensamentos não passam lá na nossa cabeça? Quantos pensamentos não vêm? Mas que orador chato, não vai parar de falar. Nossa, mas isso que ele falou, a minha sogra é isso tudo. Quantos pensamentos não ficam pulando na nossa mente? Quantos? E aí eu lembro de Jesus. O mestre estava na embarcação e de repente a tempestade tomou conta. Ali estavam os pescadores profissionais e ele dormia sossegado. Quando um dos pescadores correu até ele: mestre, a tempestade é muito forte, nós vamos morrer, nós vamos morrer, ajuda-nos, o Senhor vai deixar nós morrermos. O desespero tomava, porque não era eu que estava na canoa, que não sei nem andar de canoa, eram pescadores profissionais, eram os apóstolos que pescavam com suas redes e depois começavam a pescar almas. O mestre levanta, o vento tomava conta. E ele disse, olhando para a tempestade: cala-te, aquieta-te. E a tempestade acalmou. Olha para onde está a sua fé. Vamos trazer isso para a nossa mente. A nossa mente é assim, é uma tempestade, 24 horas por dia, pensamento acelerado, pensamento de culpa, pensamento de tormenta, pensamento de cobrança, que não para, que fica, que sofre por antecipação, que quer resolver todos os problemas, que preocupa quando um filho sai e demora, que preocupa com a conta que tem que pagar. A nossa mente, ela judia muito de nós. Vamos colocar Jesus nessa tempestade, com a sua fé, com a certeza de que Deus não errou no universo, com a certeza de que Ele nos criou a sua imagem, e vamos deixar a voz dele falar dentro do nosso mundo mental. Calma-te, aquieta-te e respiremos. Vamos deixar Jesus nos acalmar. Senhor, entrego a Ti a minha vida. Estou tentando fazer o meu melhor, o meu possível. Estou tentando seguir os Teus passos. Sei que vieste da manjedoura para nos ensinar a humildade maior, mas terminaste na cruz, como a dizer que para conquistar o mundo é necessário vencer as ilusões, as futilidades, as vaidades pessoais. E assim, Senhor, me coloco à sua disposição. Faça de mim o teu servo. Sei aquilo que for melhor, porque se eu for pedir, eu vou pedir para ganhar na Mega Sena. Então, como eu sei que ainda sou pequeno, como eu sei que ainda sou muito falho, como eu sei que ainda não sou nada neste mundo, eu entrego a Ti, porque sei que se seguir os Teus passos, pelo menos vou errar um cadinho menor, um cadinho menos. Meus irmãos, que Jesus os abençoe, que vocês fiquem em paz. Levem Jesus para casa, que Ele aquete as tempestades interiores, que vocês, diante das preces, quando ouvirem o chamado, o que queres, você levanta o dedo: eu quero Te seguir, não importa para onde, eu quero estar contigo, não importa se o José ou Pedro Manuel cair, porque eu não estou
vou orar a Ti, porque sei que para Tu tudo é possível, tudo é permissível, e como Tu queres, tudo acontece. Jesus será sempre nosso amigo incondicional. Respirem fundo e hoje, ao dormirem, digam sempre: Senhor, estou aqui, faça de mim um servo do vosso amor. Que Jesus nos abençoe.